Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? O vídeo de hoje vai ser triste, vai ser muito longo, então assim, preparem-se, pega a pipoca e vem comigo. Vou falar sobre o SeaWorld, tanto coisa ruim quanto coisa boa. Infelizmente tem muito mais coisa ruim. Eu queria começar falando que nada disso daqui veio da minha cabeça simplesmente. Eu pesquiso bastante antes de fazer vídeo, só que infelizmente chega na hora de fazer vídeo, eu esqueço. Então assim, normalmente quando eu falo, se eu não me engano, pelo que eu me lembre, eu acho, eu não tenho certeza, então não quero falar besteira. Isso em qualquer vídeo, tá? No de zoológico eu fiz muito isso, porque tipo na prova, você sabe a matéria, mas chega na hora da prova dá branco. É exatamente isso. Isso tudo foi baseado em pesquisa, então muita gente que foi lá teve experiência ou sabe muito do assunto, biólogos, veterinários e tudo mais. Eu também vou falar minha experiência, minha opinião, porque querendo ou não eu fui lá. Infelizmente eu fui em 2014, eu tinha outra mentalidade completamente diferente do que eu tenho hoje. Quem não mudou em 4 anos, né? Eu fui pra ver o showzinho das orcas, porque desde pequena eu queria ir, eu queria ver uma orca, eu sempre quis ver tudo quanto é tipo de animal. Meus pais foram quando minha mãe estava grávida de mim, inclusive, então assim, eu sempre via foto deles, eu via show da Shamu no YouTube completo e eu sempre pensava, um dia eu ainda vou lá. Acabou que eu fui, não me arrependo de ter ido, eu me arrependo de ter ido com outra mentalidade, porque eu não fui pensando só para ver se os animais estavam bem cuidados, eu fui mais como turista mesmo. Então eu me recuso aí enquanto eles não souberem diferenciar que existe uma coisa chamada exploração animal, parece que eles não aprenderam ainda. Então assim, se eles soubessem diferenciar e parar de fazer algumas coisas, ou pelo menos separar o parque dos animais do parque de diversão, ok, seria uma coisa a se pensar. Antes de começar também o vídeo, eu quero falar sobre um documentário que mudou minha vida, que me inspirou a fazer esse vídeo. Ele se chama Blackfish, tem no Netflix. E não só o Blackfish, também tem Inside the Tanks, que foi um que eu vi recentemente também no YouTube mesmo. E eles falam justamente sobre esse meio, sobre esse maltrato, exploração e tudo mais. O Blackfish é mais pesado, o Inside the Tanks é mais focado num parque só, que é na França, não lembro qual é o nome, acho que é Marineland. Mas eu aconselho verem os dois. Mas se forem ver um mais completo, é o Blackfish, até porque ele é muito mais longo. Eu não vou colocar tudo aqui, tem muita coisa pesada, eu não quero que meu vídeo seja excluído, nem que as pessoas nunca mais acessem meu canal. Mas eu vou botando imagens enquanto eu vou falando, igual eu fiz no vídeo do zoológico. E se vocês quiserem saber mais, é só pesquisar. O SeaWorld foi criado em 1964. Eu sei que o nome é SeaWorld, mas eu não vou ficar falando World toda hora, porque eu não sou americana nem nada. Então eu vou falar SeaWorld mesmo. Ele foi criado em 1964, mas essa obsessão por mamíferos aquáticos gigantes, também conhecido como orcas, começou desde 1961. Então, desde essa época, 1961, 141 orcas foram retiradas da natureza. E eu quero que vocês lembrem desse número, porque eu vou voltar a falar no final do vídeo, para vocês verem, para vocês terem um susto. Lembrando que quando eles tiram os animais da natureza, dificilmente eles tiram a família em si. No caso da orca é bem pior, porque eu vou falar ao longo do vídeo os motivos pelos quais as orcas podem desenvolver problemas, que algumas desenvolveram sim no cativeiro. Mas eles normalmente tiram os filhotes justamente pelo tamanho e justamente pela facilidade de condicionar o animal, seja por alimento, ou por carinho, ou por atenção. Já aconteceram vários acidentes, tanto no SeaWorld quanto em outros parques. No SeaWorld, como é o foco do vídeo, já aconteceu de treinador ser morto. Uma treinadora que era muito experiente foi morta. O cara que esperou o parque fechar, ele era um turista. Ele esperou o parque fechar e foi nadar, ou pelo menos observar o Tilicum, que era a orca mais conhecida do SeaWorld. Ele foi encontrado pelado, eu não sei se ele foi nadar pelado com a orca, só sei que a orca matou ele. Aconteceu também de golfinho morder criança, ou mesmo não necessariamente a agressividade do animal com as pessoas, também acontece lá tem muito pelicano, já que é coisa de mar e tudo mais, então eles simplesmente no meio do show pousam na piscina, ficam boiando lá ou mergulham, então acontece assim das orcas do nada entrarem em modo de ataque e atacarem os pelicanos, então imagina que horror, tem vídeo disso, porque a pessoa tá lá filmando o show e do nada acontece isso, e os treinadores não conseguem controlar, porque a partir do momento que o animal entra no modo caça, não tem como tirar ele desse estado. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui é que nenhum parque tem condição de manter um animal desses em cativeiro, a não ser que ele conseguisse fazer uma piscina do tamanho de um oceano, não tem como, sério. Imagina um animal de 6 metros de comprimento, que pesa 4 toneladas numa piscina. Então assim, não tem espaço ideal para ele, o espaço ideal seria o oceano. E não só pelo espaço físico, também existe o problema de socialização, como eu falei, eles vivem em grupos. No Blackfish explica muito mais sobre isso, que cada grupo, inclusive, tem um dialeto. Então, assim, às vezes uma orca de um grupo não entende a orca do outro grupo, porque é como se fossem línguas diferentes. E é muito importante viver em grupos justamente para poder aprender a caçar, a desenvolver habilidades de caça, obviamente, mais maternais,
aprender a viver em sociedade, coisa que elas não conseguem fazer com humanos ou uma só outra orca no cativeiro. Muitas das vezes a mesma orca era usada para vários shows, não só a orca, como pode ser golfinho também, qualquer outro animal. Então, assim, às vezes se tinha 5 shows num dia, eu tô exagerando, eu acho que não eram 5 shows, mas assim, se tinham 5, ele ia fazer os 5 shows no mesmo dia, todos os dias da semana. Nenhuma pessoa que preza pelo bem-estar animal, tendo animal ou não, trabalhando com isso ou não, botaria um animal para trabalhar mais de um dia na semana, 2 dias na semana. Então, assim, eu vejo especialistas falando que mesmo sendo um trabalho tranquilo, tipo, só levar pra escola, porque, tipo, é um estresse assim, criança fica passando a mão e tudo mais, não bota pra trabalhar mais de 2 dias na semana. Então, por que a orca seria diferente? Não tem só coisa ruim, eu vou falar algumas coisas boas para o vídeo não ficar tão pesado. O SeaWorld tem muito projeto de conservação, reabilitação, soltura, educação ambiental e tudo mais. Então eles salvam muita tartaruga marinha. Eles têm um projeto também muito legal de peixe-boi, manati, porque lá na Flórida tem muito manati, muito peixe-boi. E a maioria sempre ou é morta ou se machuca muito sério por causa das embarcações. Então, quase sempre você vê um peixe-boi no cativeiro com riscos, com machucados e tudo mais, justamente por causa da hélice do barco. Nem todo animal consegue ser solto na natureza, mas o que pode, eles conseguem liberar. Inclusive, em 2017, ano passado, o SeaWorld se juntou para um projeto com o Tamar, então é muito legal. Eu não vou lembrar o ano, mas tem um vídeo na internet. Eles fizeram um resgate de uma baleia cinzenta filhote. Ela era órfã, então eles cuidaram tudo mais pra depois soltar na natureza. Então foi muito legal e tem vídeo disso. Muitos culpam os treinadores, mas eu acho que eles não têm culpa nenhuma, coitados. Acontece muito nesse meio, já aconteceu comigo. Se você trabalha também nesse meio, aconteceu com você ou pode acontecer de você querer dar uma ideia para melhorar o bem-estar animal, para melhorar a qualidade de vida dele, melhorar qualquer coisa, fazer uma atração diferente talvez. E os donos não quererem acatar essa decisão ou a sua ideia ou porque você é só um funcionário e eles te pagam, ou porque não vai valer a pena economicamente, porque eles vão gastar mais dinheiro, sendo que o retorno não vai ser imediato, ou porque eles simplesmente não querem. Então muitos treinadores, depois que saíram do SeaWorld, tiveram muita coisa para falar ruim, inclusive que eles eram obrigados a mentir, tipo assim, perguntavam quantos anos a orca vivia e eles tinham que mentir falando que era em média 30 anos, sendo que na natureza tem relatos de orca com mais de 100 anos, justamente porque no SeaWorld elas não viviam mais de 30 anos, então assim, olha que horror que eles chegam. E eles sabiam que estavam mentindo, mas eles precisavam do trabalho e, querendo ou não, é bom ficar perto do animal que você sabe que está sendo maltratado, porque pelo menos você cuida dele, você sabe o que está acontecendo. Então assim, mesmo se eles saíssem do trabalho, eles iam se livrar de um peso, mas em compensação o animal ia continuar lá. Então assim, acontece muito isso. No Blackfish tem entrevista com os antigos tratadores, treinadores, então é bem legal ver. Tem um show lá de leão marinho em Morsa, o foco é leão marinho, é Clyde Seymour, se eu não me engano, é o nome dos leões marinhos dos personagens. Como eu falei no vídeo também de zoológicos, o leão marinho é como se fosse um cachorro aquático, ele gosta de agradar, ele é muito simpático, ele é muito carismático, então ele gosta de ser mentalmente desafiado, então assim, ele gosta de fazer truques, ele gosta de agradar. Parecia que eles estavam se divertindo bastante no show, então essa parte foi bem legal, foi bem engraçadinho o show. Inclusive, quando os animais estavam em segundo plano, quando eles não iam entrar na cena, mas estavam na parte de trás, dava pra ver que os treinadores não ficavam simplesmente ignorando o animal e esperando pra entrar. Eles faziam carinho, brincavam, davam um beijo e tudo mais, então eu acho isso bem legal. Em 2016, o SeaWorld anunciou que não ia mais continuar o programa de reprodução de orcas em cativeiro, mas eles não falaram nada sobre golfinhos. Acho que a minha parte favorita do SeaWorld foi um tanque que muita gente vai achar errado. É um tanque que você pode botar a mão nas arraias, você tem que lavar a mão antes e depois, tem alguém que fica de olho, então assim, você não pode simplesmente chegar e botar a mão. E assim, tem gente que vai achar ruim porque a pessoa vai lá e toca. É ruim, mas assim, os próprios animais te mostram quando eles não querem mais. Os animais estão acostumados com isso, as arraias adoram atenção, pelo que eu pude reparar, então assim, foi bem divertido, elas vinham pra receber carinho. Parecia até que elas faziam um showzinho pra chamar atenção, então assim, eu achei bem legal. E querendo ou não, é a mesma coisa de um aquário gigante, então assim, tem gente que cria arraia dentro de casa. Eu não acho isso errado, eu acho que enquanto você estiver dando o espaço e as condições ideais, tudo bem. Continuando a história triste, porque é a base desse vídeo todo. Apesar de terem falado em 2016 que eles parariam de reproduzir as orcas em cativeiro, eles não falaram nada sobre os golfinhos nem sobre os shows. Então eu não sei se eles diminuíram a quantidade de shows ou se continua a mesma coisa. Então assim, parou a reprodução, mas em compensação eles continuam fazendo shows.
A última orca a nascer em cativeiro, a mãe dela estava prenhe quando foi anunciado essa decisão. Então, assim, a Kiara nasceu e depois de 3 meses ela morreu devido a infecções pulmonares, respiratórias, alguma coisa assim. Tem vídeo dela no YouTube nascendo, então é bem legal porque você tem essa experiência de ver uma orca nascendo, coisa que dificilmente você teria na natureza. Mas é bem triste pensar que um filhotinho morreu e que poderia estar solto na natureza. A morte de filhotes em cativeiro é bem comum. Como eu falei, as orcas precisam socializar, elas precisam da família delas para aprender a fazer certas coisas. Por mais que o instinto maternal esteja sempre no coraçãozinho dos animais, ele precisa ser desenvolvido, então assim, não adianta nada ela querer ser mãe, ou até uma pessoa, uma mulher, querer ser mãe, mas não saber nada sobre trocar fralda nem nada. Passa isso para as orcas. Então assim, elas não sabem como cuidar do filhote, elas não sabem como reagir, justamente porque elas não cresceram nesse meio. Na natureza, elas cresceriam com filhotes, com mães mais velhas, então assim, elas aprenderiam muito. Sem contar que elas também são obrigadas a terem filhotes muito cedo, ou para vender, ou para ficar no parque, para continuar a geração. E também tem muito risco de rejeição pela própria mãe, de tipo assim, esse filhote não é meu, eu não quero cuidar. Porque na natureza, quando um animal não nasce perfeito, entre aspas, não nasce saudável nem nada, ele ou é morto pela mãe ou é abandonado. Então, assim, é triste, mas é a seleção natural. Depois de ser confrontado durante muito tempo sobre por que eles não soltavam as orcas na natureza, o SeaWorld se pronunciou e deu algumas desculpas. Eles falaram que não tinham como soltar por alguns problemas como poluição, não tinham onde soltar porque eles não poderiam simplesmente jogar no oceano, elas não teriam capacidade de caçar, então teria competição entre elas, teria competição entre outras orcas selvagens, então assim, e elas dependeriam muito do convívio humano. Eu concordo em partes, porque você precisa fazer um processo de reabilitação antes de fazer a soltura do animal, você não simplesmente solta o animal, tipo, boa sorte com a sua vida, vai viver agora, não pode fazer isso. Nem todo animal pode ser reabilitado para ser solto, mas você pode tentar. Então, a ideia seria que fizessem sea pens, que seria tipo um lugarzinho no oceano cercado. Então, as orcas seriam soltas no oceano, mas não necessariamente no oceano aberto. As pessoas iam monitorar o comportamento delas, iam monitorar se eles estavam aprendendo a caçar e tudo mais, para depois liberar no oceano. Então é um processo, claro que leva dinheiro, leva tempo, leva muita dedicação, e por isso que eles não querem soltar, até porque para que eles soltariam um animal que está dando muito dinheiro para eles. Você já reparou que as barbatanas das orcas são caídas, né, em cativeiro? Isso acontece muito por vários motivos. Um deles é que a orca é acostumada a nadar muito na natureza, tipo, às vezes 160 quilômetros elas nadam por dia. Então, a própria resistência da água, quando elas nadam, principalmente nadam rápido, faz com que a barbatana fique para cima. Como elas não são acostumadas a nadar, ficam mais em estado vegetativo nas piscinas, a barbatana tende a cair porque não cria resistência na água. Também acontece por dieta não balanceada. Outro motivo é a exposição excessiva ao ar. Na natureza elas não ficam tanto tempo fora da água, então no show ela fica, tanto para dar tchauzinho e tudo mais. Então a barbatana também começa a cair. E um motivo que eu não achei nada sobre, mas eu tenho minha opinião e eu tenho minha teoria, é que na natureza elas sim pulam bastante, fazem acrobacias e tudo mais, mas como eu falei, elas não fazem 5 vezes por dia, todos os dias da semana. Então, de tanto cair em cima da barbatana, ela começa a dobrar. Essa é a minha opinião, essa é a minha teoria, não é necessariamente a verdade porque eu não achei mais nada sobre isso, mas eu dei minha opinião. A orca mais famosa do SeaWorld foi o Tilico. Ele era um macho, o melhor macho reprodutor porque ele era enorme. Ele tinha 5 ou 6 metros, pesava 4 toneladas. Ele foi o mais famoso, a Shamu. Inclusive foi o que eu vi em 2014. Ele morreu ano passado, ele morreu com uns 40 anos por aí. Então, teoricamente, ele viveu muito, mas nada comparado à natureza. E ele tinha muito problema psicológico. Ele que foi responsável pela maioria das notícias tristes no parque. Ele tinha muito problema psicológico, emocional e tudo mais. Claro, ele já poderia ter esses traços na natureza, mas na natureza ele não teria limitação nenhuma. E a própria família dele controlaria ele. Eu não sei se deu pra entender. No cativeiro, como ele vive numa piscininha só com pessoas, provavelmente isso piorou muito. Tanto pelo abuso mental quanto físico, às vezes, da orca não querer trabalhar e ter que trabalhar para fazer o showzinho. E o gene agressivo dele passou para os filhotes, já que ele foi o que mais teve filhote. Alguns filhotes já desenvolveram características agressivas. Lembra no início que eu falei que desde 1961, 141 orcas foram retiradas do oceano? Só 61 sobreviveram até hoje. 61. O SeaWorld não é o único parque, infelizmente, com orcas no mundo todo. Eu vou falar alguns exemplos aqui. O parque de Miami, que é o Miami Sea Aquarium, tem a Lolita.
Ela tá no parque desde 1970 e a fama dela é de viver na menor piscina dos Estados Unidos. Eu acho que também seria do mundo todo. Eu não acredito que uma orca viva num lugar menor que ela. Pra vocês terem noção do tamanho da piscina, o companheiro dela, ela tinha um companheiro, por incrível que pareça, tinham 2 orcas naquele tanque, morreu porque bateu a cabeça. Ela ficou bem famosa depois do furacão Irma porque teve boatos de que abandonaram ela lá. Algumas coisas são verdade, algumas coisas são mentira, porque não simplesmente abandonaram ela lá, claro, queriam criar polêmica pra piorar a situação, mas ela ficou sim com alguns treinadores e tratadores caso acontecesse alguma coisa. Mas é aquilo, né? Iam tirar pra botar onde e o dinheiro que gastariam talvez não valeria a pena, era melhor deixar ela lá, até pelo estresse do animal. E ela sobreviveu, obviamente. O Parque do Canadá, o Marineland, ele tem a fama de ter a orca mais solitária do mundo, o nome dela é Kiska. Também existe o Marineland na França, eu não tenho certeza qual lugar, mas tem 6 orcas lá. A orca mais velha, a Freya, já passou por 5 gestações e infelizmente das 5, 4 filhotes nasceram natimortos, ou seja, nasceram mortos já. Existe o aquário público do porto de Nagoya, tinha 4 orcas até 2014 e até uma delas morrer de infecção respiratória, então agora só tem 3. Eu não sei falar o nome dessa orca, é Xamenque, alguma coisa assim, é um macho, ele é a única orca da América do Sul, ele vive no mundo marino de Buenos Aires e ele passou a ficar muito mais agressivo depois que perdeu a companheira Belen, eu acho que é Belen. Ele vive lá há mais de 20 anos. Um parque muito polêmico, não tanto quanto o SeaWorld, mas também muito polêmico, que eu não sei se é uma ramificação do SeaWorld ou se não tem nada a ver mesmo, é o Louro Parque Tenerife, já teve um caso de morte lá por causa de uma orca. O nome da orca era Keto. O treinador, que já estava acostumado com ele, coisa e tal, já sabia qual era o comportamento do animal, falou que tinha alguma coisa estranha e mesmo assim mandaram o cara fazer o show. Então assim, é muito triste porque, como eu falei, os treinadores não têm culpa de nada. O Dolfinário e Aquário de Moscou tem 2 orcas, sendo que elas não eram para estar lá inicialmente. Então, se já é difícil planejado, imagina quando não é. Também na Rússia tem o Seaside Dolfinarium, tem orcas que foram capturadas em 2012. Então, assim, mostra que ainda tem essa captura ridícula na natureza. O Chamilong Ocean Kingdom, na China, quase não saiu, tem 9 orcas que servem para reprodução também. Então, além de fazer showzinho, elas ainda fazem parte de um programa de reprodução. Não necessariamente vão ser soltas na natureza, e esse parque também tem a fama de ter o tubarão-baleia em cativeiro. Antes de terminar o vídeo, eu queria deixar uma reflexão de que vocês não devem acreditar em tudo que vem, não só em coisa de animal, qualquer coisa, seja no Facebook, Instagram, qualquer coisa. Infelizmente, muitas organizações que se dizem a favor dos animais, que botam bem-estar animal acima de tudo, não é bem assim, tá? Como teoricamente elas são organizações não governamentais, elas não recebem dinheiro do governo, por isso que tem um nome, elas dependem de outros fatores, inclusive de doações. Não dê seu dinheiro para qualquer organização, porque muitas das vezes elas inventam alguma coisa ou do zero ou aumentam muito a situação. Realmente você vai pesquisar e tipo, não é tudo isso que eles estão falando, justamente porque eles dependem de doação. Então, se o meio ambiente estiver na paz, tranquilo, 100%, elas não vão receber dinheiro. Várias organizações já se meteram em polêmicas, escândalos, Greenpeace, PETA, WWF, muita coisa. Então, assim, não confiem cegamente no que vocês veem. Eu vou deixar aqui 2 exemplos de pessoas que lutam pelo bem-estar animal. O primeiro é o Paul Watson, muita gente deve conhecer ele por causa do programa do Animal Planet Whale Wars. Ele foi um dos fundadores, cofundadores, alguma coisa assim, ele estava lá no início do Greenpeace, então assim, ele fala muita coisa sobre o Greenpeace. Ele fala muita coisa errada que acontecia, eu não duvido nada, mas ele fala muita coisa que o Greenpeace é uma organização política, não é necessariamente para o bem-estar animal. Eu também não duvido nada. Depois que ele saiu do Greenpeace, ele criou a Sea Shepherd, então também é uma ONG. Eles também têm vários trabalhos de educação ambiental, conservação e tudo mais, então é bem legal. Eles têm vários cursos também, então é bem legal, porque às vezes eles podem estar na sua cidade e você nem sabe, você se interessar. E ele é daquele cara que, assim, não consegue por bem, ele consegue por mal. Então, ele é envolvido em várias polêmicas, ele, inclusive, hoje em dia, ele vai ser deportado ou preso em algum país, então ele tá fugindo. Justamente porque ele não pensa em matar ninguém, ele não pensa em destruir nada, tipo, a outra pessoa, mas ele é daqueles que bota um barquinho, entra no barquinho e se joga na frente de um baleeiro, que é um navio enorme. Então, assim, ele bota em risco a própria saúde, a própria vida, a vida da tripulação. Ele faz muito dessas coisas de, tipo assim, ir nos lugares e sabotar alguma coisa. Então, ele é muito extremo, o que eu não concordo totalmente.
mas eu acho legal que ele é daquele tipo de pessoa que vê uma coisa sendo feita de ruim e não consegue ficar calado, sabe? Então isso é bom. A Sea Shepherd, da fundação, inclusive foi uma das pioneiras a mostrar a maldade da tradição da matança de golfinhos no Japão. Outro exemplo também, totalmente diferente dele, é Ingrid Visser, ou Weisser, eu não sei. Eu acho que ela é neozelandesa, ela é uma bióloga apaixonada por orcas, então assim, você vê ela falando, você vê que ela realmente ama o que faz, ama ensinar, ama aprender, ama os animais, então é bem legal, porque ela também é bióloga, então ela sabe muito. Eu conheci ela por causa do documentário Inside the Tanks, que eu falei que tem no YouTube, então assim, ela vai nos lugares, fotografa, filma e faz um estudo baseado nisso. Ela tem uma tática mais passiva, mais efetiva porque ela tem as provas. E ela vai explicando também tudo que está de ruim. Então ela mostra foto de uma baleia, um golfinho, a orca no caso também. Então ela vai explicando tudo que tem de ruim, coisas que você nem percebe, que são detalhes pequenininhos, mas que tem uma história horrorosa por trás, que você nem imaginaria. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa do vídeo ficar longo como sempre. Eu quero que vocês me deixem a experiência de vocês aqui embaixo, se vocês já foram, o que vocês acham, qual é a opinião de vocês. Outro tema de vídeo também, tanto polêmico quanto normal. Qualquer dúvida também deixa nos comentários, minhas redes sociais vão estar aqui do lado, como sempre, para vocês saberem tudo, me perseguirem. Nessa semana eu vou tentar postar 2 vídeos com o tema de oceano. Esse foi o primeiro, eu fiz uma votação, vocês queriam que fosse o primeiro do SeaWorld. E no final dessa semana eu vou postar também sobre corais, então fiquem ligados porque não sei que dia vai sair, mas vai ser depois desse. Então vai ser bem legal também, vai ser bem longo, muito informativo. Então é isso, beijos e até a próxima. Nha.